Como é se ver na ânsia de ter, no impulso de ser, em vontades de? Como é se ver gentil e grosso ao mesmo tempo, invicto de joelhos? Como é se ver? Isso é um trecho de um texto feito por Vinícius dos Santos, que vem hoje até eu ler agora falar de performance. Tenho o maior prazer de recebê-lo aqui. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Yuri? Como você tá? Muito Tranquilo? bem, é um prazer a gente trazer uma linguagem tão moderna e polêmica aqui nos estúdios do Lê Agora e ter você aqui com a gente. Prazer é o meu ter essa oportunidade aqui com vocês, tendo essa troca tão boa, né? É muito interessante falar que a performance é uma linguagem, uma das linguagens mais modernas, né, das expressões artísticas do mundo. E a gente pode falar um pouquinho da nomenclatura disso, que vem do latim do per, né, que é movimento através, totalidade, intensidade, né, e a forma, que é limites externos da matéria. Para a gente entender um pouquinho mais isso, explica para o pessoal de casa o que de fato é a performance. Olha, a performance, gente, eu acho muito interessante pensá-la, porque ela é uma ação que ela é desenvolvida pelo artista. E essa ação, ela tem uma liberdade muito grande, porque os elementos, os signos que são postos, são elencados pelo próprio artista. E assim, o artista pode interpretar ou não esse papel em suas criações autorais. E o que eu tento trazer e imprimir com o trabalho é exatamente nesse ponto, porque várias partes do construir artístico eu mergulhei em o teatro, a fotografia, a pintura, a arte, como que é o esculpir, essas coisas. O movimento sempre me trouxe muito fascínio no fazer a arte. Então eu fui mergulhando. Essa tua experiência, né, que já se completa 11 anos de carreira, Sim, permutando aí pela dança, pelos movimentos, pela expressão corporal mesmo, sim. e essa multiculturalidade desde nascença, interferiu diretamente para entrar nesse universo artístico? Completamente. Meu pai queria que eu fosse musicista, então meu pai me ajudou a entender a música, a cadência musical, a separar a música, porque muitas vezes a música ela é ouvida. Como que são os detalhes? Ela é ouvida no inteiro. Como é você perceber os detalhes da música? Então meu pai tinha muito uma coisa assim, onde que está o violino? O violino está em qual parte? Assovia o violino. Eu ficava assoviando o violino. Então eu comecei a compreender a estrutura musical dentro dessas particularidades que ela tem, os detalhes sempre, olha lá. Então, e também fui muito feliz porque meus pais sempre me rodearam de cultura, sempre deram para nós, assim, um embasamento cultural muito bom. Eu, na minha casa, sempre tive acesso às obras literárias brasileiras, coleção de Machado de Assis, coleção de Jorge Alencar, coleção de Jorge Alencar, não, José de de Alencar. José de Alencar, coleção de Jorge Amado. Então, assim, eu tinha acessibilidade a coisas na minha casa. E essa perspectiva de mundo, a questão de o que é entender uma área, qual que é a beleza de uma área, sabe? E ter a possibilidade de vivenciar essas coisas sempre foi, assim, o fundamento da inquietação. Eu tinha coisa, né? Eu já nasci com a coisa. Mas é claro que o apoio da minha família foi fundamental para esse desdobramento do fazer. E ainda mais numa carreira artística que é tão complicada hoje no mundo, a performance ela vem quebrar muitas couraças, né? Ela vem gerar polêmicas também, uma sociedade que de certa forma é uma sociedade hipócrita, né? Claro, Que com de certa certeza. forma analisa com uma ótica um trabalho, com outra ótica outro Com trabalho e certeza. julga com suas referências próprias. Exato. Ultimamente a gente teve uma polêmica enorme que eu não poderia deixar de falar aqui na entrevista, que foram as performances nos museus de São Paulo, daquela Sim. repercussão toda, que deixou muita gente na dúvida. O que de certa forma é arte, é performance, faz parte do contexto cultural? O que você pode falar sobre isso, Vinícius? Olha, a particularidade que move o artista é algo muito interessante, porque a arte eu vejo ela como um momento de se repensar. A arte ela nos toca de uma maneira muito profunda. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles fizeram o quê? Eles utilizaram o teatro para catequizar os índios. Então a arte ela tem um poder, ela se permeia, porque a arte somos nós. Agora tem alguns de nós, alguns indivíduos de nós que conseguem traduzi-las de N formas. Eu acho que o que as pessoas precisam buscar mais, exatamente isso, buscar mais. Nós estamos numa sociedade que flutua muito e muito superficial.
Eu vejo isso aqui, ok, já tenho opinião e já posso escrever sobre essa opinião. Eu não vou me perguntar o que é, qual é o material, é plástico, é ferro, o que é as luzes, como que essas luzes são desencadeadas, sabe esse pensamento? Porque você tem o hábito de cozinhar? Tem. Ótimo. Para você cozinhar, você tem um ritmo. Você tem uma organicidade, não sei o que você pega, se você pega o alho, se você pega a cebola, como que você distribui esses alimentos e como você vai pondo o sabor e essa medida que faz, que te gera um prazer sensorial, olfativo e também no paladar, ele é uma construção de pensamento e uma profundidade naquele fazer. Nós precisamos estar nessa busca. Nós vivemos numa sociedade que tem muita pouca memória, muita pouca memória. Nós estamos há, 32 anos que nós saímos da ditadura. O que nós podemos falar da ditadura com subsídio, assim, de, não, a ditadura no Brasil foi isso, aconteceu isso, isso, isso. Tem coisas muito veladas. O que aconteceu? A nossa história é toda montada, é uma coxa de retalhos a história do Brasil. Em 1864, o português foi oficializado a língua oficial do Brasil, pelo nosso imperador Dom Pedro II. Contudo, a língua que se falava no Brasil era o Guarani. E porque eu, brasileiro, nascido e criado no Brasil, também não sei falar Guarani? Sabe a nossa origem? Então, o artista, o performer, o ator, o bailarino, nós buscamos, o artista plástico, enfim, toda a arte em geral, nós buscamos trazer para o prisma da sociedade o que a sociedade finge não ver, o que a sociedade prefere ignorar. Sabe? O que a sociedade despreza, porque eu acredito, quando nós buscamos entender, compreender, é um ato muito sábio. Você passar a compreender alguma coisa é algo muito sábio. Quando você busca a sabedoria, quando você busca o compreender, você começa a se ver também. E se ver dói. Se ver dói bastante, porque você começa a se repensar. Você começa a repensar como ser humano. Você começa a se repensar como fazedor de ações em sociedade. O que eu faço vai refletir aonde? A bala que eu jogar pelo vidro do meu carro vai parar aonde? Sabe? Sabe essas coisas, né? A reação em cadeia? E é interessante porque, assim, todas essas questões que a gente reflete o mundo inteiro, né, pessoal? Por exemplo, a gente vai à Europa, as estátuas todas estão com os corpos nus. A gente vai estudar, por exemplo, muito mais para o Brasil. As tribos indígenas convivem com o nu e nem por isso andam numa vida sexual vulgar. A gente tem as praias de naturismo. Então, assim, eu não teço aqui juízo de valor de uma performance, no caso que aconteceu em São Paulo. Sim. Mas é uma questão de reflexão. Eu acho que Sim. a arte ela tem a função de transformar Sim, e refletir sobre essas consequências dessas ações. E cabe ao indivíduo julgar se quer ir ou não. Estava no museu, estava num espaço determinado. Para se entrar na sala era avisado, maiores de 18 anos. Se você tem um menor consigo, escreva, por favor, aqui. Eu, fulano de tal, autorizo fulano de tal, está comigo, meu filho, minha filha, tal. Porque essa criança, esse adolescente, ele tem uma perspectiva da arte, porque a família já traz isso, entendeu? Então, temos de repensar muitas coisas. Vamos falar um pouquinho desses incômodos que foi gerando todo um trabalho, tanto com um grupo, né, que você participa, e gerou essa parte também dos teus incômodos pessoais que se explodiram pro artístico, né? Sim. Questões sobre corrupção, moral, amoral, né? O livre-arbítrio, a multiculturalidade, Sim, né? sim. Essas multidisciplinas, a violência no Brasil. Sim. E isso me chamou muita atenção no teu trabalho. Claro. Foi muito bem falado aqui em Cuiabá, né? Tá reverberando. Tá reverberando, coisa, porque isso é interessante. Uhum. Né? Então me fala um pouco desse processo, desses incômodos internos serem explodidos para a arte. Sim. Eu me encontro indivíduo com muitas peculiaridades. No Brasil, o privilégio é sempre visto como um lugar para se estar. Agora, o privilégio não exime aquele sujeito que lá está, sendo sujeito ao privilégio, usufruindo dele, das outras questões no Brasil. Eu, apesar de estar envolto em privilégios, como eu disse, o cultural, eu sempre tenho que me deparar também, quando eu entro no meu elevador, alguém fazendo uma cara mais ou menos pra mim, porque tem um pretinho no elevador social, entendeu? No meu prédio, eu moro há quase 10 anos no meu prédio, e vira e mexe eu encontro alguém virando assim, o elevador social tá quebrado?
Então, sabe esse tipo de coisa? É eu sair de um táxi e alguém me xingar assim de judeu imundo. Nossa Senhora. É eu estar andando na rua e alguém abaixar o vidro do carro, ê, viadinho, sabe esse tipo de coisa? Então eu sempre me perguntei assim, gente, por quê? O que que eu tenho que abre para as pessoas virem com violência para cima de mim, sem eu estar fazendo nenhuma ação que gere Diretamente a elas, né? Ou diretamente, indiretamente também, né? exatamente, qual que é o problema de ser e existir? Qual que é o problema de se autoafirmar? Qual que é o problema de eu trazer signos da minha personalidade para o contexto social? Então essas particularidades sempre me moveram, eu precisava me entender. E eu fui mergulhar as oportunidades que se abriram na minha vida, eu sempre abracei elas, sempre abracei. Então se eu estava num determinado local, se eu estava no sertão nordestino, eu queria ir lá, eu queria comer a comida de um sertanejo, eu queria estar conversando com alguém, eu queria estar aproximando de alguém mais velho, para estar entendendo qual que é a história daquele lugar, o que se passava. Porque essas coisas, a partir do momento que você compreende quem é aquela pessoa, o lugar onde ela está, o que ela desenvolve ali, você passa a entender a questão da historicidade, a questão do fundamento. Sempre me interpassou muito me entender como indivíduo, entendeu? E o que que eu posso desdobrar para isso? O package Finhô, eu falo package porque é essa mistureira cultural, o negro, o ameríndio, o judeu e tantas as outras coisas que estão imbicadas em mim, entendeu? Eu sou um cara que eu falo 5 línguas, então eu consigo ter essa interlocução muito proximal à pessoa por diversas nuances, entendeu? E Eu é, consigo me aproximar. e é o poder da comunicação. O poder da comunicação, e é algo que eu não tô falando aqui para me gabar, não. Eu tive a oportunidade da minha família de poder estar escolhendo a minha segunda língua, de agora eu quero estudar isso, dá. E eu ia, estudava e mergulhava. Então, assim, essa pluralidade, uma necessidade que eu sempre tive, porque eu acho que a comunicação é algo fundamental, e a comunicação e a clareza na comunicação abrem portas, abrem parcerias, abrem mudança. Eu acredito que o que a gente está precisando muito no Brasil, neste momento, nesse levante super conservador que estamos tendo, repensar-nos como brasileiros, repensar-nos como indivíduos, repensar-nos como cuiabanos, mato-grossenses. Nós vivemos num estado que tem cerca de 213 grupos de etnias indígenas diferentes. O que que você sabe sobre os Enauê? O que que você sabe sobre eles? O que que você sabe sobre os Chavantes? O que que você sabe sobre os Bororos, sobre os Terenas? O que que você sabe de onde a gente veio, de onde eu vim? Eu não sei. acredito, Vinícius, que, lógico, é importante você saber, mas é importante também você saber o porquê, qual a interferência disso no dia de hoje. Sim, e a importância claro! deles, porque você ouve uma história, há muitos porquês que são respondidos hoje em dia, Exatamente, dessas culturas exatamente. ancestrais, primitivas que a gente tem, não só no estado como no Brasil, né? Vinícius, conta pra gente agora um pouquinho sobre esse teu trabalho, né, que foi no Sesc, qual foi a repercussão, o porquê desse nome, você contar um pouquinho agora, porque do nome é bem polêmico Sim, também. é polêmico. E quais são os projetos futuros? Ai, olha, esse trabalho eu venho pensando e desenvolvendo ele desde 2011. E aí eu precisava ter muito cuidado porque eu trago muitas delicadezas. Ele é autobiográfico, então eu primeiro me apresento ao espectador, ele é dividido em 2 momentos, que eu defino em na pele e em vísceras. Porque eu acredito que a partir do momento que a gente desenvolve uma linha de intimidade, não são só as coisas boas que vêm. Aquelas coisas que nos crucificam todos os dias, elas vêm também. E por que não falar das coisas que nos crucificam todos os dias? Então, esse desdobramento de consciência, a consciência de si, para a consciência da ação que eu exerço sobre o outro, é muito importante. E daí, ai gente, os projetos foi lançado. Eu tô conversando com uma galera, hoje de manhã mesmo eu tava conversando com vários amigos, o pessoal do Parágrafo Cerrado.
reuniu pensadores da arte aqui de Cuiabá e a gente passou 3 horas, diz que era para ser 1 hora e passamos 3 horas falando do trabalho. E o trabalho, ele traz essa impressão da consciência de ser e estar, as violências que sempre me interpassam todos os dias, é o que eu afirmo. Eu acordo todos os dias com 2 pés batendo no meu peito falando que eu não posso. Eu preciso, mesmo sem ar, levantar e seguir. Então, qual que é essa força? Qual que é esse impulso? Qual que é esse desdobrar de um ser humano, entendeu? Em sociedade, estando em Cuiabá, mas também podendo estar em tantos outros lugares, porque hoje com o mundo virtual a gente é onipresente, né? E vale lembrar que o Lê Agora ele é visto por todo o Brasil e 4 países. Então a gente tá... Nossa! Então a gente tá... Que maravilhoso! Vinícius, assim, prazer imensurável te receber Nossa, aqui. eu A gente poderia, agradeço. a gente já vai refazer o próximo convite para falar um pouco mais de performance. Aceito novos convites do Lê Agora. E te agradecer, desejar sorte nesse projeto. Gratidão, eu acho que o gratidão. mundo tem que ter pessoas que reflitam como você e não só reflitam, mas multipliquem essas ideias para os demais, para a gente viver um mundo mais de paz, que é o que a gente precisa. Claro, olha, eu quero agradecer muito o seu acolhimento aqui a mim. Quero agradecer a todo o público por dar essa oportunidade, porque vocês são peça fundamental para o desenvolvimento do Lê Agora, porque sem vocês o Lê Agora não existe. E como a gente pode estar se unindo para estar se repensando e repensando nossa sociedade e trazendo, sabe, esses desdobramentos. Eu acho que o mais importante, ao invés de chegarmos em uma solução, talvez nós possamos trazer à luz a nossa própria consciência e quem nós somos. Eu acho isso tão mais interessante. Com certeza. E esse papo que a gente teve agora, você vai curtir um pouquinho do trabalho do Vinícius aí em casa, encerrando essa entrevista maravilhosa. E fique ligado que tem essas e outras mais entrevistas aqui no www.leiagora.com.br. Até mais, pessoal! Foca bem em mim. Então foca bem em mim. Foca bem em mim. Foca bem em mim. Adonai. Oh, Elohim. Adonai.